Esse tema nós iríamos falar em setembro e uma série de coincidências aconteceram e a gente não pôde falar. E aí a gente está retomando o mesmo tema, que é um tema amplo, a gente achou muito material sobre ele, é um tema que eu conheço bem, porque me parece ser um dos problemas da alma, não só meu, mas da humanidade, e é um tema que eu acho ainda não foi dado a ele a devida atenção. Eu tenho alguns temas que eu gosto muito, e esse tema é um tema que eu não vejo, ainda não vi um livro só sobre esse tema. Ele merece só um cuidado, um carinho especial, que é a auto-obsessão. Nós sabemos que existem vários tipos de obsessão. A obsessão clássica é a perseguição de um desencarnado com ódio, com raiva, ou porque foi pago, ou foi contratado, ou porque tem afinidade, de um encarnado. Essa é a obsessão clássica. Existem outros tipos de obsessão que não tem assim... A gente geralmente, quando fala de obsessão, quando começa um livro sobre obsessão, pode pegar, a pessoa já cita esses casos de obsessão, mas ela só cita. Tem a obsessão de encarnado para desencarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para desencarnado, de encarnado para encarnado. Mas todos esses são esquecidos. A pessoa só cuida da obsessão clássica, que é a perseguição do desencarnado para o encarnado. A auto-obsessão, ela tem sido tratada por Joana de Ângeles, Emmanuel, André Luiz. Os psicólogos trabalham com terapia de vidas passadas, trabalham muito com essa noção. Por quê? Na raiz de toda obsessão, antes de haver obsessão, há a auto-obsessão. A auto-obsessão é que permite que haja a obsessão. Se não existisse a auto-obsessão, não haveria campo, pasto mental, para que o desencarnado agisse no obsediado. A gente que trabalha em reunião mediúnica, muitas vezes se surpreende quando os espíritos que vêm à reunião sobre determinadas pessoas, é muito constante os espíritos dizerem: é ela que está me chamando. Aí você pergunta: será que o encarnado está chamando o obsessor para ele? Está chamando: vem obsessor, vem me obsediar, vem me fazer infeliz? Ninguém faz isso. Então a gente tem que entender se é ela que está me chamando, ou é ela que foi lá, que eles dizem às vezes, é ela que foi lá. Isso não é que a pessoa, porque a pessoa está pedindo para ajuda, é porque a pessoa criou as condições de sintonia que para o espírito desencarnado é como se estivessem chamando ele. Hoje eu estava saindo de casa e estava escutando uma música, estava tocando uma música, e era a música dos quando eu ia em bar nos anos 80. Nunca tive, há muitos anos que eu não escutava essa música. Mas ao tocar essa música, eu me lembrei da minha juventude, né? Foi uma evocação mental que eu fiz, a minha juventude. O espírito desencarnado, se ele está passando na rua e está escutando aquele bum bum bum, aquele barulho que ele gosta, ele está sendo convidado para entrar na nossa casa, por afinidade. Aquelas pessoas gostam daquilo e ele também, e ele vai lá. Se o espírito desencarnado tem um problema nosso com a gente, uma dívida kármica, acontece alguma circunstância em que ele vai nos encontrar pelo caminho, desencarnado e encarnado. E essas circunstâncias normalmente são estimuladas pela nossa auto-obsessão.
A autoobsessão nada mais é que as nossas deficiências morais, nossas manias, nossas neuroses, nossos apegos, nossas tendências à culpa. Muitas vezes uma pessoa, ela age de uma forma numa vida passada. Ela fez um mal. Ela se arrependeu daquilo. Mas aquilo, ela não fez aquilo que Kardec dizia que a gente tem que fazer. Basta dizer, me desculpa, eu me arrependo. O que ele diz que a gente tem que fazer? Ele diz uma coisa específica sobre o ato mau. Além da expiação que a gente sabe que vai ter, que não tem jeito, você faz o ato mau, você expia o ato mau. Mas expiar é pagar? Terminou a dívida ali. Tem a reparação. Você tem que reparar, que é consertar o erro através de atos bons. Seja com aquela pessoa, se ela estiver próxima, mas você não se lembra. Você não se lembra que em 1700 e pouco você era um exímio espadachim e sabia que era muito bom e matou um monte de gente em duelo, porque qualquer coisa você chamava para o duelo. Só que havia uma desvantagem. As pessoas comuns, os outros, eles não sabiam que eles na verdade estavam indo estavam indo para morrer, porque ele era um exímio espadachim e ele sabia disso. Chegou lá no plano espiritual, alguns daqueles que ele matou estavam perseguindo ele, e ele depois se arrependeu, reencarna depois, expia e reencarna depois. No Brasil é espírita. Ele traz uma consciência de culpa, mas ele precisa reparar. Mas será que todas as pessoas que ele fez mal estarão reencarnadas? Provavelmente não. Mas então, já que ele não pode reparar com aquelas pessoas diretamente, ele faz a caridade aqui, né? Se vai atingir um ou outro, isso ele talvez só vai saber quando desencarnar. Então a reparação é o método eficaz para você começar a consertar os problemas com as pessoas do passado. Só que você só repara uma coisa se você acha que essa coisa está errada. Se eu chegar aqui e der um esbarrão, desculpa. Mas se eu der um barrão, nem ver, esbarrei, caiu e nem vi, fui embora. Você não acha que fez alguma coisa de errado. Outro dia eu estava na fila do banco, semana passada, e preenchi lá o papel para depositar. O rapaz estava preenchendo do meu lado assim. Aí eu fui para a fila para fazer o depósito. Aí o rapaz saiu de onde ele estava e ficou ali conversando com o rapaz da frente. Quando chegou a minha vez, ele foi. Eu falei, não, é minha vez, você está aqui, ó. Ele, na verdade, não, tudo bem. Mas o não tudo bem dele, eu senti que ele não percebeu que ele, na verdade, estava avançando a fila. Não era a maldade dele. Ele nem percebeu que, na verdade, ele estava entrando. Pelo menos foi essa a minha impressão, que ele não fez por mal. Até eu já estava pensando, se ele for, eu nem vou. Mas a pessoa, a gente às vezes está tão certo de que o que a gente está fazendo é certo, que a gente não acha que tem que reparar. Então o processo da autoobsessão, ela se instaura na nossa mente, no nosso íntimo, porque aonde estão escritas as leis divinas? Na consciência. Mesmo que a gente ache que matar muçulmano está certo, lá no 1200 e pouco, né? Ia lá para as cruzadas, matar muçulmano ou matar cristão. Naquela época a gente achava que estava certo. Mas as leis divinas, elas estão escritas na nossa consciência. Fica registrado. A gente está devendo a lei divina. Então aquilo fica como um processo, uma culpa interna, que facilita o acesso da obsessão, que você precisa reparar. Essa culpa interna, se ela não é reparada,
ela pode gerar um acúmulo. Porque se você não muda a sua visão, o que vai fazer você mudar o seu comportamento? Nada. Você não muda a visão, né? Se você ainda está preso a certas tendências, você não valoriza certas questões que você não reconhece como sendo importantes. Ontem a gente estava no estudo lá do nosso lar e a menina perguntou: mas nós não podemos nos divertir? Aí nós comentamos com ela: claro que a gente pode se divertir, e a gente deve se divertir, e a gente vai se divertir, porque a diversão, hoje em dia, praticamente é a nossa obsessão. O nosso problema é: quando é que nós vamos reservar um espaço de tempo para outras coisas que nos instruam, que nos sensibilizem, que nos elevem, que nos levem ao autoconhecimento? O nosso problema não é deixar de ir no baile, de ir na discoteca, de não ver a novela, de não jogar o PlayStation, diversão, ir à praia. Isso não é problema. A doutrina espírita não proíbe a pessoa de fazer essas coisas. O problema é: a pessoa acorda de manhã, vai à praia, chega em casa às 5 horas da tarde, toma banho, vê a novela e vai para o baile. Acorda, chega de manhã, chega de madrugada em casa, dorme um pouquinho, vai para a praia no domingo, chega em casa, liga para a namorada, namora à noite, depois vai trabalhar dia de semana, segunda, terça, quarta, quinta-feira ela sai do trabalho e vai com os amigos no bar, sexta-feira ela sai e vai com os amigos no bar, no sábado, mesma coisa. Isso é pecado? É proibido? Não. Só que a pessoa não está dando espaço para se conhecer, para se sensibilizar, para ajudar os outros, para servir, para ser útil, para se aprimorar como ser humano. E não tem jeito. Ela não é obrigada a fazer nada disso. Mas ao não fazer isso, ela está caracterizada como auto-obsediada. Por quê? Porque a auto-obsessão é uma ideia fixa que se instaura na nossa mente e que muitas vezes chega ao estado de monoideísmo. Essa ideia fixa, ela cria na nossa atmosfera espiritual formas, pensamentos que todos os pensamentos que nós emitimos, eles não são apenas pensamentos. Se eu penso nesse instante numa flor, uma flor rosa, brilhante, pétalas de flor caindo sobre vocês, e cada uma toca a testa de vocês com muita luz e muito amor. Isso eu imagino isso cria. E eu, ao falar isso e vocês imaginarem, vocês estão pensando nisso. Esses pensamentos, eles não se perdem. André Luiz, no livro Libertação, traz importantes informações sobre o processo da obsessão, em que ele vai falar sobre a ambiência da casa do juiz, que é o pai da Margarida, que é a obsediada principal do livro Libertação. E a ambiência da casa do juiz estava repleto de espíritos enfermos, porque havia pasto, campo espiritual para que isso ocorresse. E esse campo, esse pasto, é formado pelos nossos pensamentos. André Luiz, no livro Mensageiros, quando ele está deixando a cidade espiritual que ele está domiciliado, não sei se vocês se lembram disso, quem leu o livro Os Mensageiros, e está se aproximando, estão dizendo que vai virar filme,
está se aproximando do planeta Terra, ele vê uma nuvem negra sobre a Terra, densa e pesada. E aí o instrutor disse que são os vibriões psíquicos negativos que nós encarnados emitimos, e por isso aquela atmosfera densa. Essas formas de pensamentos, elas é uma coisa que a gente não sabe, não tem noção. Uma vez com o pensamento emitido, ele cria forma, ele cria imagem, e ele, quanto mais repetido for, ele se mantém, ele não se dissipa, e ele tende a querer se manter e se unir com pensamentos similares, criando ambiências psíquicas. André Luiz, no livro Missionários da Luz, que eu não vou ler, eu trouxe para ler, mas não, ele vai falar de observar na reunião mediúnica médiuns que têm larvas no seu corpo, na observação espiritual dele. Essas larvinhas são formadas pelos constantes pensamentos que nós emitimos e que sobrevivem e que criam o pasto. André Luiz vai dizer lá no capítulo sobre obsessão, criam o pasto para que haja a obsessão, a vampirização. Então o processo de vampirização, ele ocorre porque esses pensamentos permanecem conosco e criam condições para que os espíritos nos assediem. Então a gente, às vezes acontece na reunião de desobsessão, de você estar tratando uma pessoa, e depois do tratamento vem o mentor e diz: esta pessoa precisa mudar os seus hábitos, porque senão vai continuar vindo espíritos aqui na reunião. Ela precisa mudar os hábitos. Às vezes é um ente querido de alguém da reunião, às vezes a gente fala: olha, nós não vamos fazer mais chamada para essa pessoa, porque essa pessoa precisa começar, se está incomodando ela alguma coisa, essa pressão psíquica que está incomodando ela, só vai começar realmente a deixar de incomodar se ela mudar os seus hábitos. Porque a obsessão não é que nem a dor de cabeça, que a gente chega ali, toma um remedinho, passou. Ela é diferente. Se você... A gente imagina o seguinte, a obsessão como uma goiabada no meio da sala. A desobsessão tira as formigas. Mas quem que tem que tirar a goiabada? É a pessoa. A goiabada é o chamariz, é a auto-obsessão. Por isso que esse tema não é um tema que eu acho que tenha tido uma atenção devida. Porque a auto-obsessão está ligada a um outro auto, ao autoconhecimento. Quanto mais problemas relacionados ao nosso comportamento nós tivermos, mais auto-obsediado nós somos. Então, eu vou citar aqui alguns problemas. E vamos ver se logo quando eu introduzir falando sobre a universalidade da auto-obsessão, se tem ou não razão. A pessoa afetada, a pessoa que tende a ficar aflita, ai meu Deus, ai não sei o quê, a pessoa agressiva, a pessoa ambiciosa, a pessoa que fica angustiada, a pessoa que está sempre se arrependendo, a pessoa que se sente fraca, a pessoa que se faz de vítima, a pessoa que tem aversão a outras pessoas, a pessoa que espalha boato, a pessoa que espalha calúnia,
A pessoa que é caprichosa. São só 100. O charlatão, a pessoa que se encoleriza, a pessoa que condena os outros, a pessoa que gera conflitos, a pessoa que é conivente com o erro, a pessoa que é corrupta, a pessoa que é covarde, a pessoa que espalha a culpa nos outros, a pessoa que é derrotista, se acha sempre derrotada, a pessoa que está sempre criando desafeições, sempre criando inimizade, a pessoa que é desalentada, a pessoa que é desapontada, a pessoa que é descontente, a pessoa que não tem esperança, a pessoa que é desleal, a pessoa que desrespeita, a pessoa que vive num mundo de devaneios, a pessoa que gera discriminação de qualquer tipo, a pessoa que é dissimulada, a pessoa que é cheia de dúvida, a pessoa que é cheia de engodo, a pessoa que é cheia de escárnio, a pessoa que é exagerada, a pessoa que é falsa, a pessoa que é fanática, a pessoa que vive de fingimento, fofoca, frustrada, hipocondríaca, que é aquela coisa, mania de ter doença, a pessoa que é hostil, que gera inculcação nos outros, negativa, a pessoa que se sente inferior, a pessoa que é inquieta, que é insatisfeita, que gera intriga, inveja, ironia, irritabilidade, julgamentos, que causa mágoa nos outros, martírios, eu estou pulando, medos, melindres, monoideísmos, ódios, ofensas, pessimismo, queixa, rebeldia, repugnância, ressentimento, tédio, trapaça, vergonha, xingamentos e zangas. Tudo isso são processos relacionados ao quê? A nossa inferioridade moral. Essa inferioridade moral a gente repete a cada encarnação. Por quê? No momento em que a situação ela cria condições parecidas com outras que nós já vivemos, nós sacamos do nosso inconsciente aquela reação: a agressividade, a impulsividade, o medo, o desânimo, a desistência, a mágoa, o ressentimento. Tudo isso são emoções, são pensamentos, são forças de energia que acabam nos envolvendo se continuarmos a alimentar. Se isso acontece, a gente consegue, através do quê? Do orai e vigiai, eliminar, porque nós somos espíritos imperfeitos. Então muitas dessas coisas irão eclodir, irromper no nosso dia a dia. Mas nós precisamos o quê? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela luta que ele trava contra as suas más inclinações. Então o nosso problema não é dizer assim: não podemos ter mais, que aí estaria dentro dessa lista aí, hipocrisia. O nosso problema não é dizer que não podemos ter mais. O nosso problema é não manter esse processo por um período longo. A mágoa, o ressentimento, a raiva, a antipatia. Quanto mais a gente mantém isso, mais você cria essas formas de pensamento. E essas formas de pensamento, elas nos envolvem. Isso que é interessante. E nós começamos a enxergar o mundo através dessa forma de pensamento que nós mesmos alimentamos. Então, aquela pessoa antipática. Há 20 anos atrás, aquele companheiro que morava na sua rua fez assim, 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 assim. Passou 20 anos. Vocês eram crianças, 13, 14 anos.
Aí você encontra com aquela pessoa 20 anos, 30 anos depois, nunca mais viu. E aquela mesma antipatia ressurge. Aí alguém fala, fulano não presta. Não presta por uma coisa que ele fez há 30 anos atrás, quando ele tinha 13 anos. Quer dizer, a gente alimenta, volta a alimentar, e a gente, na verdade, não sabe como é que fulano é. Porque nós estamos sempre mudando. A mudança, ela é constante. A única coisa que não muda é a mudança. Porque... Mas o desafio do espírita é curar a sua auto-obsessão através de um trabalho que se estende da reflexão sobre os seus atos falhos, as suas deficiências, as suas limitações e principalmente tudo aquilo que se repete. Dessas coisas todas que nós citamos, se algumas delas são constantes na nossa vida, são traços do nosso autoassédio, que permitem que os espíritos inferiores usem para acessar a nós através da obsessão. No livro No Mundo Maior, há um caso muito interessante, que é o caso Marcelo. Marcelo é filho de uma família, que narra lá no livro. Eles fizeram um culto do Evangelho no lar. E no culto do Evangelho no lar daquela família, acontecia um esplêndido local de trabalho espiritual. A assistência espiritual daquele culto do Evangelho no lar era maravilhosa. Se vocês relerem lá, vocês vão ver que a assistência espiritual daquele culto do Evangelho no lar era maravilhosa. Inclusive, eles dizem que aquele culto do Evangelho no lar era um local de repouso espiritual para os espíritos que vinham das esferas espirituais superiores. Eles encontravam naquela casa repouso espiritual. E o Marcelo era filho do casal, já uma pessoa adulta. Só por curiosidade, no livro Testemunho de Chico Xavier, alguém que já leu esse livro? Já leu, Paulo? Sueli Caldas Schubert, que é correspondência, comentários da correspondência que o Chico Xavier trocou anos a fio com Vantuil de Freitas, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira. Então o livro vem textos do Chico Xavier. E aí num dos capítulos lá, se eu não me engano tem esse título, o mesmo título do livro No Mundo Maior, o caso Marcelo, o Chico Xavier fala em carta, né? Você reconheceu? Eu, assim que comecei a receber, percebi que era a sua casa, mas preferi não comentar nada contigo, deixar que você identificasse. A casa do livro No Mundo Maior é a casa do Vantuil de Freitas, que era presidente na época da Federação Espírita Brasileira. E quem era Marcelo? E claro, o André Luiz trocou o nome. Zeus Vantuil, que é um escritor, escreveu aquela obra, bibliografia do Kardec, né? E escreveu grandes espíritas do Brasil, não me engano, é isso mesmo. Hoje ele, eu acho que já está com mais de 70 anos, o Zeus Vantuil. Mas o Zeus Vantuil é o Marcelo do livro. E por que eu estou falando disso? Porque o Marcelo, o André Luiz, quando vai falar dele, eles assistem aquele culto do Evangelho lá maravilhoso, e à noite o Marcelo sai do corpo. O André Luiz diz no livro No Mundo Maior que simpatiza pelo Marcelo, é como se eles já tivessem alguma ligação no passado. Mas o Marcelo, desdobrado durante o sono, está conversando com eles, que estava se sentindo melhor, e o Marcelo ele tinha problemas o quê? De auto-obsessão. Porque no meio da conversa ele se agita e volta para o corpo e começa a ter
crise. E o André Luiz, o que houve? Não tem nenhum espírito aqui? Por que ele... Lá fora, haviam espíritos ligados ao passado dele. O Zeu João Tuil, Marcelo do livro, tinha feito, eu citei alguns casos aqui, à guisa de exemplos, né? Feito coisas desse tipo, lutado em guerras e matado muita gente. E sempre que aqueles espíritos ligados ao passado dele se aproximavam, ele pressentia e tinha ataques epilépticos. Eles não chegavam a atuar nele, mas o processo de culpa que ele trazia no íntimo dele fazia com que esse processo, e isso é muito comum conosco. Se nós não estabelecermos uma cultura séria de evolução, como eu falei, se tem o exemplo da pessoa que só curte e não cuida do seu autoconhecimento, ela fica muito parecida com o que ela já era do passado. E se ela fica muito parecida com o que ela já era do passado, isso significa o quê? Não evoluiu. Ela regrediu? Não. Ela está estagnada. E se ela está estagnada, as coisas que ela fazia no passado, que o mundo era outro, que as leis eram outras, que as regras eram outras, aquilo está ali, íncito nela. Pode eclodir a qualquer momento. E qual é o melhor momento para aquilo eclodir? Quando essas companhias do passado se aproximam. Há uma coisa engraçada na lei divina, não sei se vocês já repararam nisso, vocês sabem disso, né? Mas vocês sabiam, todo mundo aqui mora em algum lugar, né? E com alguém. Vocês sabiam que esses alguém são pessoas do nosso passado? Vocês sabiam disso? E muitas vezes, quando dois alguém do mesmo passado estão juntos, aquilo ali é como se fosse uma evocação para outros espíritos do passado se aproximar e nos identificar. Então, muitas vezes, você viaja. Vamos passar uma temporada em Arcozelo. Oh, beleza, me chama. Nunca fui a Arcozelo. Vamos lá passar a temporada em Arcozelo. Me chama. E você vai com a esposa Só. e com os amigos. Por acaso, todos estão ligados a um drama lá do século XV. Isso é só exemplo, tá, gente? Não vai vir com tragédia não, né, cara? Chega em Arcozelo e encontra com pessoas que também estavam ligadas a esse drama. Pronto. O campo está um campo evocatório daqueles processos. Só que a gente é o quê? Isso eu pude ver no livro do Chico Xavier. É um livro lançado pela União Espírita Mineira, um livro grosso, esqueci o nome do livro. Um livro muito bom livro, muito bom. Que eram vários relatos, lá tinha uma situação dessa. E então o campo está propício para acontecer muitas coisas podem acontecer nesse encontro. Reconciliações. Pode acontecer reconciliações. Podem acontecer comemorações. Os mentores dessas pessoas podem estar felizes porque essas pessoas conseguiram se encontrar, ficar 7 dias juntas e ninguém morreu. Ninguém se matou. Isso é uma coisa boa. Mas pode acontecer também de virem acontecer espíritos que estão próximos, que vivem ali em Arcozelo desencarnado, e estão ligados àquele drama. Quando vê aquele pessoal todo, vem a lembrança.
Aí você vai para Saquarema, você vai para Muriqui, você vai para São José do Rio Preto, né? E volta acompanhado de amigos, entre aspas, ligados ao passado. Mas eles só vão ter ação sobre a pessoa se a pessoa ainda estiver com aqueles processos do passado, ou seja, em vigilante. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Então o processo da auto-obsessão alimenta a possibilidade do espírito nos assediar. Mas se nós já mudamos, não, agora eu sou espírita, agora eu venho à visita de Pupaitim, agora eu trabalho, eu faço voluntariado, eu procuro esquecer as crenças, eu até me ofendo, eu até fico agitadinho, mas depois eu vou, oro pela pessoa, não quero guardar mágoa. O teu campo espiritual já não dá mais recepção a esses companheiros. Então eles não vão em você, porque eles não conseguem te acessar. Mas podem acessar outros companheiros para te atingir. A solução, vamos falar de soluções, de profilaxia. Qual é a solução? Jesus já falou. Vamos amar ao próximo. Vamos servir ao próximo. Vamos ver no outro um ser humano. Vamos enxergar no outro ser humano uma pessoa com direitos, com sentimentos. Vamos respeitar o outro ser humano. Porque, por incrível que pareça, para muitos de nós, é a primeira encarnação em que a gente pensa assim. É muito difícil, às vezes, para nós, por exemplo, um exemplo qualquer, vamos ver o que a memória trouxer. Para o nazista, é muito difícil para ele ver no judeu um irmão. E no movimento espírita, e no movimento espiritualista brasileiro, a gente sabe que muitos nazistas renasceram aqui. Porque nem todo nazista era necessariamente perverso, mas ele acreditava naquelas ideias e agia conforme aquelas ideias. Mas ele não foi, ele não matava pessoas, E no bojo daquelas ideias, tem uma ideia que também tem a ver conosco, por incrível que pareça. E às vezes a gente precisa percebê-la de uma forma positiva. Já esclareço. O nazismo tinha as suas ideias de superioridade racial calcadas num processo que de certa forma nós conhecemos, que é a questão ariana. Aonde é que se fala de questão ariana na doutrina espírita? Vocês têm ideia? No livro A Caminho da Luz, Emmanuel vai falar da vinda dos capelinos. O que acontece com a vinda dos capelinos? Está lá no Caminho da Luz de Emmanuel. As feições humanas se modificam. Ficam de uma forma, digamos assim, um pouco mais diferentes, mais suaves. E os capelinos percebem a diferença deles para os outros. E o Emmanuel vai falar que os árias, ao se sentirem superiores, começaram a dominar todos os outros povos. Pérsia, Índia, até a Europa. E eles são a raiz de todos os povos europeus. Só que os nazistas diziam o seguinte: só os germanos são descendentes dos ários e nós somos superiores que todos os outros. Estavam evocando aquela ideia do passado de superioridade racial. Porque os capelinos, quando olhavam para os terrestres, para os terrícolas, eles viam assim: isso aí não é um ser humano, isso é um macaco. E macaco pode escravizar, pode matar, pode...
Porque o capelino ele não veio, ai meu Deus, estou arrependido. Vocês acham que se ele tivesse arrependido, ele tinha sido expulso de lá? Eles vieram com aquele processo todo. Então os nazistas, eles trouxeram essas ideias de superioridade racial. Eles misturaram a noção que a gente tem de hierarquia espiritual. Existem espíritos mais evoluídos do que outros, não existem? A gente não sabe disso. Só que a doutrina espírita, ela segue a base do Cristo. Item 625. Qual é o guia? Qual é o nosso modelo? Jesus. E Jesus diz que quem quiser ser maior, tem que ser menor. Jesus inverte o processo. Quem quiser ser maior, tem que servir. O maior não é aquele que fala melhor, que gravou, mas tem a capacidade de gravar melhor as coisas, que casou com a Angelina Jolie, que é rico, né? Não é esse que é o melhor. Melhor é quem serve mais. Quando Maria Madalena, quando ela vai servir aos rancenianos, ela encontra uma felicidade indizível. A felicidade do sacrifício do interesse pessoal pelo irmão. Ela abre mão dos valores do mundo, que nós valorizamos tanto, para se doar ao próximo. E chega um momento na vida dela em que ela consegue adquirir a hanseníase. Ela entrou em depressão? Puxa vida, eu me dediquei tantos anos aos rancenianos e que eu ganho de presente. Ela entrou em depressão? Ela era feliz. Madre Teresa de Calcutá, ela escreveu uma coisa no livro dela que a princípio é forte demais, mesmo para nós espíritas. Ela diz assim: ama e ama de novo, ama tanto até doer. Isso ela escreveu encarnada. As pessoas que descobriram o segredo da felicidade real, que são essas grandes almas, elas sabem o processo do amor ao próximo. E o processo do amor ao próximo nos leva a ter uma forma de pensamento maravilhosa. Quando a gente pensa em amor, quando a gente irradia amor, essas formas de pensamento, elas são maravilhosas. André Luiz, quando chega em nosso lar, está acamado, ele encontra uma vibração, uma coisa, um canto vibração, envolvimento maravilhoso. E ele pergunta o que é aquilo. E ele diz que é chegado 6 horas, hora do Ângelus. E eles se reúnem para orar. E André Luiz vai e consegue ver a materialização de um coração azul. Uma coisa maravilhosa, uma vibração. E aquilo ali recupera ele. Isso é a construção, ele diz lá, a construção do pensamento superior. Que naquele momento ele está tão superior que ele consegue atingir esferas superiores. Então, o contrário também acontece. Quando nós emitimos pensamentos superiores, nós entramos em sintonia com os mentores de luz. Então, o processo do amor, ele cura a auto-obsessão. Porque quem ama não tem nenhuma daqueles problemas. Ele vai deixando para trás essas coisas. O amor é o cura-tudo do autoassédio. Mas o autoassédio é a nossa realidade. Se nós queremos estar definitivamente livres de qualquer tipo de obsessão, inclusive da obsessão de encarnado para encarnado, que isso também é um tema que eu pensei em setembro, eu ia falar de 2 coisas: obsessão de encarnado para encarnado e auto-obsessão. Aí eu comecei a estudar e vi que não tinha condição. São 2 temas que diferente. Em 55 minutos você não tem como abordar isso. Mas só para falar um pouquinho da obsessão de encarnado e encarnado rapidinho.
Quem criou a figura do Papai Noel? Robusto, vermelhinho. Sim, mas quem exatamente dentre os americanos? Quem criou a figura do Papai Noel? Que é São Nicolas. Essa figura que a gente conhece. Ele existiu lá, mas essa figura que a gente conhece, que a gente botou lá nas nossas casas. Os comerciantes. Coca-Cola. Eu pensei nisso. E isso tem a ver com a obsessão de encarnado para encarnado. Por quê? Porque o que a mídia diz? Compre, beba, use, fume. Né? Ele não pasteuriza a nossa mente? Mas isso é outro tema. A auto-obsessão é quando a gente pega essa pasteurização, vem o Papa lá. Meus irmãos, Jerusalém está com os mouros. Quem matar o mouro vai para o céu. E a gente acredita naquilo. E vai lá e mata os mouros. E morre. E quando chega no mundo espiritual, cadê o céu? Ah, mas o Papa prometeu o céu. Não, mas não é bem assim não. O Papa, ele não tem... O Papa... Aí a gente fica com raiva do Cristo. Porque, mas esse Cristo prometeu para a gente o céu, que a gente matasse os mouros, agora os mouros estão atrás da gente aqui no plano espiritual. Como é que é isso? Né? Essa é a nossa história. A gente vê isso nos livros de doutrinação do Hermínio de Miranda. Muitos casos assim. E por que isso? Porque no fundo, a gente segue o Papa, ou seja, uma obsessão de aquele Papa enfermo, obsessão de encarnado para encarnado, porque nós temos afinidade. Ou seja, a auto-obsessão. Os meus erros não corrigidos, preguiçosamente, as minhas limitações, as minhas manias, os meus ciúmes, as minhas fixações, as minhas ideias fixas, criam condições para que qualquer um me influencie, inclusive o encarnado. Aí eu vou e faço, aí depois quero culpar fulano. Não, fulano é que me induziu em erro. Na verdade, eu só fui lá e fiz porque eu tinha afinidade com a ideia e fui seduzido por ela. Foi isso que aconteceu na Alemanha nazista. Aqueles milhares de pessoas seguiram lá o nazismo, é porque a ideia de superioridade racial ainda era e é ainda muito forte na nossa alma. O que cura isso? A ideia de reencarnação. Você ontem foi mulher, hoje você é homem, amanhã você poderá ser mulher. Você foi judeu, foi negro, nasceu em Uganda, nasceu em Angola, nasceu na China, nasceu em tudo quanto é lugar. Você não tem... nós somos, na verdade, filhos sem pátria. Nós não temos uma pátria. O espírito não é brasileiro, o espírito não é francês, o espírito não é americano. O espírito é filho de Deus, como o nome do centro chama, lembra a gente. Nós somos filhos de Deus, e aí lembra-nos de Joana de Anjos. O que ela diz? Nós somos herdeiros de Deus, né? Ela diz uma mensagem muito bonita. Você já se deste conta que é herdeiro de Deus? E que Deus criou o universo para você? Mas nós ficamos presos. André Luiz diz no livro Evolução em Dois Mundos que nós somos co-criadores em plano menor. E quando ele vai falar que nós somos co-criadores em plano menor, é porque o criador do plano maior é Deus. Mas nós somos co-criadores, porque criamos formas de pensamento. E essas formas de pensamento que nós criamos são o nosso campo espiritual. Então, o umbral é um conjunto de formas de pensamento de pessoas enfermas que estão reunidas juntas. Elas todas juntas criam um umbral. Se todas elas pudessem, de um momento para o outro, amar o próximo, o umbral acabaria. Por que o umbral não acaba? É porque nós desencarnamos enfermos e vibramos, levamos a nossa psicosfera densa e nos unimos com pessoas iguais e criamos esses locais. Não é uma pessoa que chegou. Eu desencarnei, eu fui espírita e eu queria ver se eu consigo ir lá para nosso lar. Anderson, você vai para o umbral. Não tem ninguém dizendo isso.
Você desencarna e você não vai pedir vaga em nosso lar e nem no umbral. A sua vibração já vai dizer, a tua psicosfera que você cria. Então o autoassédio, a autoobsessão vai destinar, vai estar atrelado o tipo de companhia espiritual que a gente tem, a nossa sintonia mais frequente, a nossa destinação na Terra e as obsessões. E a renitência nesse processo vão criando um processo brabo, patológico, complicadíssimo. Né? Outro dia a gente estava debatendo, eu um conhecido lá, sobre isso, que é o psicopata. Por que uma pessoa, ela está questionando, por que uma pessoa nasce psicopata? Porque o psicopata, ele já nasce ruim. Desde criança ele já mata passarinho, ele quebra pescoço passarinho e ri. Por quê? Porque a reincidência no normatismo do erro, você está sempre estagnado. Você imagina, eu estou estagnado. 1, 2, 10, 20, mas eu estou acumulando erro. Esse acúmulo de erro eclode lá na frente, na psicopatia, em que a pessoa já está cronicificada nas suas ideias, e aquilo quando ela renasce, né? Lá no plano espiritual, em alguns casos, o que André Luiz diz do monoideísmo? A pessoa se torna um ovoide, ela perde a sua forma humana, e quando renasce com essa patologia complicadíssima que merece a nossa atenção, que é o psicopata. Então a nossa renitência, a nossa teimosia nas auto-obsessões, que é a nossa prisão aos nossos erros morais, acabam criando condições para que coisas piores aconteçam. Não é o que Jesus diz quando ele limpa a casa, né, do obsediado? Ele limpa a casa e diz que se você não limpar a casa, outros virão mais 7 e tomarão a pessoa. Não é isso? Você se lembra dessa passagem? Se lembra, Paulo? Não é mais ou menos isso? Que ele diz que outros irão lá se ele não... Então o processo nosso é o seguinte: o ócio, a diversão, a estagnação, ela cria condições plausíveis para que as coisas, na verdade, piorem. Por quê? Porque o nosso passado, gente, ele sempre é, isso para terminar, nosso tempo já, o nosso passado, ele sempre é pior do que o hoje. Nós hoje somos os melhores que já fomos em todas as vidas passadas. Hoje é o nosso melhorzinho, porque hoje é a síntese do que nós já fomos. Se nós hoje não fazemos um esforço para corrigir esses pequenos erros de autoassédio, isso se cronicifica na gente. Oi? Tá ok, gente? O tema é muito interessante, eu achei muito material e merece de vocês, de todos nós, uma atenção. Vocês puderem em casa depois procurarem material e refletir sobre esse tema, porque a autoobsessão, ela abre pano para uma série de questões que merecem nossas reflexões, tá? Que Jesus continue nos inspirando e nos estimulando para nossas melhorias.